Boa noite, pessoal. Bom, aqui é o professor Edinho. Eu estou postando hoje mais uma aula, na verdade, sobre a terceira fase modernista poesia, tá bom? É uma aula curta, tá? Existem outros autores, mas o professor não vai abordar aqui. Só vou abordar os autores que a apostila de vocês trouxe, certo? Vamos lá então. Então eu tenho este slide que eu vou disponibilizar. Eu tenho essa introdução aqui no Word, certo? Mas eu não vou fazê-la de introdução, certo? Eu vou fazer no final da aula. E eu tenho aqui a tabela, certo? Tudo isso eu vou disponibilizar para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui o nosso slide, certo? Vou colocar o prof aqui para cima. Então tá, boa noite a todos. É um prazer de novo estar aqui com vocês, ok? Vamos lá então. Conteúdo de hoje, então. Um dos conteúdos de hoje. Terceira fase modernista poesia, certo? Terceira fase modernista poesia, certo? Ó, modernismo, terceira fase poesia. Vamos lá então. Finalmente, desculpem, finalmente, né, chegamos no último, praticamente o último conteúdo do ano, que é aqui, ó, o modernismo, a terceira fase. E essa terceira fase é dividida entre prosa e poesia. Agora o professor vai ensinar para vocês o que? A prosa. Lembrando a poesia. Lembrando que a terceira fase modernista ela vai de 45 a 60. A terceira fase modernista vai de 45 a 60, a segunda vai de 30 a 45 e a primeira vai de 22 a 30. Certo, pessoal? Vamos lá então. Então agora o professor Edinho abre a gaveta da terceira fase modernista poesia para vocês. Terceiro ano A e B, terceira fase poesia modernista, terceira fase poesia modernista, terceiros anos A e B do Colégio Memorial. Nice to meet you, ok? Vamos lá então. Aqui o prof colocou o que? Aquele paralelo, né? Ó, de todas as nossas gavetinhas, certo? Terminou aqui. Modernismo começou em 22 e vai até 60. A literatura contemporânea, ok, o prof já ensinou, né? Então a gente tem aqui, pessoal, ó, vamos lá. Vou colocar aqui um próximo. Quando eu mexo aqui, eu não consigo passar só no teclado. Aqui é um quadro sinótico, certo? Aqui o professor colocou um contexto histórico para vocês, certo? Vamos lá então. Este contexto histórico ele é bem importante, tá? Ó, o contexto histórico no mundo. Lá na tabela depois o professor vai querer isso. Tem o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Aqui um desenho sobre. Agora vamos ver o contexto histórico. Tem mais alguma coisa de contexto histórico no mundo. Os Estados Unidos e a União Soviética dividem o globo em dois blocos de influência política, certo? Isso é a história do Prof. Dani, né? No Brasil, a deposição de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo, de 45. Então esses dois contextos históricos aqui, eles são importantes para você entender um pouco melhor as poesias da segunda geração, da terceira geração, tá bom? Vamos lá então. Continuando. Características gerais, né? Quais são as características gerais, né? As características gerais da terceira geração modernista. Vamos lá. Manutenção, eu botei até eu botei em caixa alta, botei em vermelho, né? Ó, manutenção de todas as características da primeira e da segunda fase modernista. Então eu vou ter aqui PNP, vou ter ruptura, eu vou ter um pouco de anarquismo, eu vou ter uma crítica social, certo? Eu vou ter a linguagem coloquial, eu vou ter versos livres, eu vou ter variantes linguísticas, que é o PNP, português não padrão, eu vou ter o metapoema,
eu vou ter o questionamento da realidade, eu vou ter uma vertente existencialista, lembra do Vinícius, da Cecília Meirelles? Eu vou ter uma vertente politizada, eu vou ter uma poesia espiritualizada, certo? E eu vou ter uma poesia quase religiosa. Então, essas aqui são características também da segunda geração modernista. Vai se manter aqui, certo? E daí, a fins de estudo, a fins de ensinar vocês, essa geração, ela é dividida em 3 bloquinhos. Então tu pega a terceira geração poesia e tu divide essa terceira geração poesia em 3 bloquinhos, chamada geração de 45, geração concreta e geração engenheira, certo? Ok? Então, para você entender a terceira fase modernista poesia, tem 3 bloquinhos: a poesia de 45, a poesia concreta e a poesia engenheira. É isso mesmo, tá? Vamos lá então. Primeira geração, que é a geração de 45, certo? Características dessa geração. Vamos lá. Exceção, ela é uma exceção de todo o modernismo, sabe? Só as características que tu virás agora só tem aqui na geração de 45. Porque ela retoma o rigor formal. Ela bebe lá no romantismo, lá no simbolismo, e ela volta a fazer poesia com métrica de novo. Professor, o Vinícius já fazia, sim, o Vinícius já fazia. Só que esses autores, o Ledo Ivo, por exemplo, ele é muito mais radical ao querer poesia só com métrica, tá? Óbvio, por que eles faziam isso? Porque eles bebiam das fontes de escolas passadas, em especial do parnasianismo. Por isso que eles faziam o quê? Muita métrica, tá bom? Então, principal característica da geração de 45, métrica, parnasianismo, logo uma linguagem erudita, certo? Os representantes são o Péricles Eugênio da Silva Ramos, o Ledo Ivos, Jair Campos, Marcos Conder Reis e Darcy Damasceno. Depois, no documento de hoje, ainda nessa aula, o prof vai analisar um poema do Ledo Ivo, que vocês vão perceber claro isso aqui, ó, a retomada das escolas passadas, a linguagem erudita e o rigor formal, tá bom? Certo? Então, terceira geração poesia modernista é dividida em 3 bloquinhos: geração de 45, geração concreta, geração engenheiro. Vamos ver agora a geração concreta ou geração de 50. Então fique sabendo que a geração de 45 ali foi até 50. Não é que foi até 50. Não é que quando, por exemplo, os irmãos Augusto e quando Augusto de Campos começou a escrever concretismo, o Ledo Ivo morreu. Não, ele só foi dividido assim para que o professor pudesse ensinar melhor vocês, tá? Concretismo, o próprio nome fala, concretismo, algo concreto. Quando tu vai fazer o uso de um conteúdo do professor, da professora Tiane e do professor Leandro, que é funções da linguagem. Quando ele ensina a linguagem poética, é quando que a forma do poema acontece de acordo com a sua métrica, de acordo com o seu conteúdo, certo? Olha só, ou seja, poema desenhado, exploração de aspectos visuais do poema. Quando tem um poema, uma frase assim, né? E o homem saiu pulando de alegria. E daí a frase é assim: e o homem saiu pulando de alegria. E as palavras, as letrinhas pulam na página. Isso é concretismo, tá bom? É o prelúdio da literatura contemporânea. Depois da década de 60, 70, 80, vai ter muita gente escrevendo poema desenhado, tá? Hoje é comum você já ler poema desenhado desde o pré-escolar. Mas nós estamos em que ano? 1950.
Os autores são o Décio Pinatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Então, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos são os principais representantes do poema concretista. Certo? Então tá. Primeiro bloquinho da terceira geração modernista poesia. Primeiro bloquinho, geração de 45. Segundo bloquinho, geração concretista. Terceiro e último bloquinho. Nossa, Dinha, essa aula vai ser curtinha. Vamos ver. Aqui o professor tem exemplos, né, de poemas concretistas, né? Aqui o professor tem exemplo. Esse é um exemplo de um poema concreto, ó. Olha só. Véu, velo, veloci, velocidade, velocidade. Ou seja, é um poema de 1957 em que ele é concreto, porque ele faz o que? Uma brincadeira, né, com as palavras, ou seja, as letras se modificam para te dar uma fonética. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Lixo, né? A palavra lixo. A palavra lixo construída com a palavra luxo, né? Então aqui ele faz uma brincadeira, né? O que é lixo para uns, para outros é luxo. O que é luxo para uns, outros não dão menor valor. Trabalha a questão até da reciclagem, talvez, né? Enfim, certo, pessoal? Isso aqui é um poema concreto. A palavra paz, ó. Será que é preciso guerra? Será que é preciso ter períodos de guerra para que tenha paz? Esse aqui, ó, é um poema muito importante. Ele cai bastante, vai cair no Enem, inclusive, ó. Beba Coca-Cola. A primeira frase primeiro verso, né? Beba Coca-Cola. O segundo é babe cola. Beba coca. Babe cola caco. Caco cola cloaca. Ou seja, tá dizendo que o quê? Que a Coca-Cola que a gente bebe, ela é ruim, ela é tão ruim comparada ao que sai de uma cloaca, né? E vocês sabem o que significa cloaca, certo? A terceira partezinha então da terceira geração modernista poesia é chamado de poeta engenheiro, é chamado de geração engenheiro. Por quê? Os poetas dessa geração, principalmente esse carinha aqui, o João Cabral de Melo Neto, ele é o que? Ele prezava muito a métrica, a qualidade, a semântica das palavras, certo? Engenheiro por quê? Porque é como se eles construíssem, né, devagar, sistemático e paulatinamente uma poesia de verdade, certo? Então ele é tão importante, eu não quero que tu esqueça dele, e nem de um poema dele chamado Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano, tá bom? Aqui eu botei até um slide sobre ele, ó. Aspectos gerais da literatura dele: objetividade, concisão, precisão, materialismo, engajamento e denúncia. Aqui, ó, o principal poema dele: Morte e Vida Severina, dois pontos, Alto de Natal Pernambucano. O nome do poema dele é Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano, certo? Eu vou ler aqui para vocês um resumo, porque é muito importante esse poema, tá? Sua linha narrativa segue dois momentos que aparecem no título, Morte e Vida. No primeiro movimento, há o trajeto de Severino. É um poema, tá? É uma história, mas é uma história contada por meio de um poema de Severino. No primeiro movimento, há o trajeto de Severino, personagem protagonista que segue do sertão para Recife, em face da opressão econômico-social. Então Severino é o que? Um retirante, né? Ele sai do sertão e vai tentar sorte em Recife. Severino tem a força coletiva de um personagem típico. Ele representa quem? O retirante nordestino.
No segundo movimento, o da vida, o autor chama a atenção para a confiança no homem e sua capacidade de resolver problemas. Então, o Severino sai do interior, ele vai buscar uma vida melhor em Recife, né? Ele já estava desanimado, chegando em Recife, ele vê pobreza, só encontra pobreza também, não encontra melhores oportunidades de trabalho e ele decide fazer o quê? Jogar-se da ponte da vida, ele decide se matar. Quando ele estava se matando, ele encontra um carpinteiro, o Zé Carpina, né? E o Zé Carpina pergunta, o que tu fazes, né? E ele faz, eu vou me matar. O Zé Carpina fica ali tentando convencer a não se matar. Até que chega uma vizinha, aparece, e diz assim, Zé Carpina, já nasceu teu menino. E daí os dois, o Zé Carpina e o Severino, vão ver o menino que nasceu. Nasce uma criança, né? E a esposa dele é a simbologia de Maria, o Zé Carpina é a simbologia de José, o esposo de Maria, e a criança que nasceu é a representação de Jesus Cristo, ou seja, de um novo recomeço, em que as pessoas, em que ele não precisava desanimar, em que nasceria o Deus também menino para ajudar quem? Os retirantes, os pobres brasileiros. Por isso que o título é Morte e Vida, porque fala da vontade de morrer e das pessoas que morrem e das crianças que morrem, né, da mortalidade infantil e também de outras coisas, e da vida, né, o renascimento dessa vida nesta criança tão pequenina. E Severina por quê? Quando fala Severina, neste caso é um adjetivo para dizer ruim. Morte e vida ruim. Morte e vida retirante. Severino, ele representa todos os retirantes. Então é como se fosse um poema falando da morte e da vida de todos os retirantes. E o subtítulo desse poema é Alto de Natal Pernambucano. Por que é um alto, né? Alto é uma peça de teatro religiosa. De Natal, porque nasceu de novo o menino Deus. Pernambucano, porque de Pernambuco. Certo? É um dos poemas mais lindos da literatura brasileira, sabe? Se nós estivéssemos em sala, nós iríamos lê-lo todinho, todinho, todinho. Tá? As principais obras dele são Pedra do Sono, O Engenheiro, Psicologia, O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina, que é um livro, tá? É um poema, mas ele tem 25 páginas, é um livrinho. Tá aqui, eu já vou abrir para vocês. Educação pela Pedra, O Alto do Frade. Aqui o professor mandou o que, pessoal? Aqui o professor mandou links, né, que vão levar vídeos. Um é um vídeo falando mais profundamente do poema, o outro é um filmezinho do poema. Não vou passar agora, vocês terão que ter vontade, né, e para assistir, tá bom? O que o Pro vai passar agora para vocês, né? A nossa aula já deu 18 minutos, nunca dá curta, não adianta. É aqui, ó. Eu vou chegar aqui, antes de ir para a tabela, eu vou vir aqui, ó, nesse material introdutório aqui, que eu também vou mandar para vocês, tá? Aqui eu coloquei duas imagens, o texto 1, né, e o texto 2. O texto 1, obviamente, faz uma menção à Segunda Guerra, né? O texto 2 faz menção ao Estado Novo. O texto 3 é soneto puro, é do Ledo Ivo, do poeta da primeira geração, do poeta da geração de 45, em que eles retomam a literatura, eles retomam escolas passadas. Em sala de aula nós leríamos todos esses textos, um por um. Eu ia dizendo aqui, em cada estrofe lembra uma escola, certo? Então, o texto 3 é geração de 45. O texto 4 e o texto 5 dizem respeito à geração de 50, né? Geração concreta, né? Aqui eu vou ler rapidinho com vocês, ó. Fluvial, 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 fluvial. Pluvial, 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 pluvial. Ou seja, as águas da chuva caem, as águas pluviais caem, as águas dos fluviais, as águas dos rios correm.
E aqui há um outro texto aqui, ó, que é muito legal. Amor, 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 amor ter, amor ter, amor temer, amor temor, amor temor. Quando que o amor ele pode ser temível? Quando que no amor pode ter temor e pode ter morte? Quando o amor está num triângulo amoroso, né? Quando existe mais de dois em um relacionamento, quando tem três, né? Tá bom? E aqui o texto 6 é um trecho, eu acho que é o começo, eu não vou mentir, mas eu acho que é o começo do poema Morte e Vida Severina, dois pontos, um alto de Natal pernambucano. Em que ele fala assim: o meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, ou seja, o meu nome é Severino e eu não tenho outro nome de pia. Pia aqui é batismo, é a pia batismal. O meu nome é Severino, como eu não tenho outro nome, eu sou só Severino. Eu não sou Severino Antônio. Ele chega e fala: o meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. E como há muitos severinos aqui onde eu moro, porque que é santo de Romaria, deram então de me chamar de Severino da Maria. Opa! Aqui onde eu moro tem muitos severinos, porque tem o São Severino. Então os pais, as mães botam o nome do Severino de Severino. Então como é que as pessoas vão me chamar? Vai no Severino! Tem muitos severinos. Daí eles falam que ele é filho da Maria, a mãe dele é Maria. Então eles falam: vai lá no Severino da Maria. Certo? Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. A mãe dele era casada com um homem chamado Zacarias. Ele faleceu, ele é o finado. E o pai dele é morto, ele é finado, o pai dele. Então ele é o Severino da Maria do finado Zacarias. Quem sou eu? Eu sou o Severino. Que Severino? O Severino da Maria. Tem tantas Marias porque é a mãe de Deus. Ora, eu sou o Severino da Maria do finado Zacarias. Agora é legal, né? Agora eu já tenho uma identidade. Eu não represento mais o coletivo. Vamos ver então. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia. Tem tantos Zacarias aqui por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo dono dessa Seis Maria. Opa, não adiantou, porque aqui tinha um coronel que era dono da Seis Maria toda. Então muitos pais colocaram o nome dos filhos de Zacarias. Então não adianta eu ser o filho do Zacarias, porque tem outros severinos, que eram santos, filhos de outras Marias, que é a mãe de Deus, casadas com outros Zacarias. Vamos lá então. Então quem tu é? O Zacarias. Que Zacarias? A Maria. Que Maria do finado Zacarias. Mas tem tantos Zacarias, ele foi santo de Romaria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Então como é que eu vou me apresentar para vocês? Vejamos, é o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Ou seja, quem é este retirante? É todos os outros retirantes. Certo? Então aqui é o poema, né, do principal representante da poesia engenheira, tá bom? Certo, pessoal? A tabela, ó, o Pro já vai ensinar vocês a preencher a tabela. Aí colocar aqui os dois contextos históricos no Brasil, contexto histórico no mundo. Geração 1 é a geração 45. Geração 2 é a geração concreta. Geração 3 é a geração engenheira. Geração 1. As principais características da geração 1. Retoma o passado, estrutura formal, parnasianismo, autor, Ledo-Ivos e assim por diante. Geração 2. Concreta. Características, poema desenhado, autores, Décio Pignatari, os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Geração 3, a poesia engenheira, a estrutura formal, principal representante, João Cabral de Melo Neto. Certo? Muito bem.
Certo, pessoal? Então a gente encerra essa aula, ok? Encerramos essa aula aqui, ok? Ah, não, antes de encerrar, eu botei aqui pra vocês, ó. Puxei aqui na internet o poema todo, ó. E tem aqui, tu bota assim no Google, né? Morte e Vida Severina na íntegra. Vai aparecer. Aqui vai aparecer em PDF, ó. Ele é um livrinho, ó. Ele começa assim, ó. Assim mesmo, ó. O meu nome é Severino, como não tenho utopia, como há muito Severino, que é santo de Romaria, e assim vai, ó. Certo? É um poema que ele foi feito para ser encenado. Tem filmes dele, tem peças de teatro, tá bom? Certo? Então tá, pessoal. Gratidão. Façam a tabela, preencham a tabela e batam foto e mandem para o professor Edinho. Gratidão.